Fala turma, tudo bem com vocês? Pessoal, olha a sugestão super interessante de vídeo que eu recebi aí na caixa de perguntas ou de sugestões, como você queira chamar. A evolução da didática no Brasil e a sua implicação na educação. Tema muito inteligente, muito interessante para a gente comentar. Pessoal, a história da didática no nosso país, né, e da educação como um todo, ela começa em 1549 com a chegada dos jesuítas aqui, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e outros. E esses jesuítas, né, responsáveis por introduzir a educação no nosso país, eles se baseavam na chamada Ratio Studiorum, que era um manual, né, um compilado de informações, de experiências lá dos colégios jesuítas romanos. Eles trouxeram toda essa cartilha, esta metodologia para aplicar aqui no nosso país. Logicamente, né, eram pautados em princípios filosóficos, né, da teologia, da religião como um todo. A educação jesuítica no nosso país, ela perdurou por mais de 2 séculos, né? Vai até 1759, quando eles são expulsos pelo Marquês de Pombal, e aqui começa a tentativa de secularização da nossa educação, né? Tentaram separar a educação da religião, por isso que esse período é chamado de pedagogia tradicional leiga ou laica. Mas, infelizmente, é um período bem obscuro da nossa educação, porque, bem ou mal, por mais de 2 séculos, quem ministrava as aulas eram os jesuítas. Quando eles foram expulsos, a colônia enfrentou um déficit muito grande de professores, né? O Marquês criou até um imposto chamado subsídio literário para atrair pessoas para a profissão docente, mas ficou bem complicado, bem difícil. Depois disso, a gente destaca em 1932, né, a chamada pedagogia nova, né, que aqui no Brasil chega com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, baseado nas ideias do norte-americano John Dewey, onde no nosso país, pela primeira vez, houve a defesa de uma educação universal, gratuita e para todos. Né? Começa aí um grande embate entre os donos das escolas privadas e aqueles que defendiam a educação pública, né? Também defendiam o fim dos castigos corporais, como a palmatória, o nível superior para os professores, os profissionais da educação. Mas isso, de fato, essa educação como um direito de todos só foi conquistada com a Constituição Federal em 1988. Beleza? Depois disso, a gente também pode destacar a educação tecnicista, principalmente durante a ditadura militar, certo? E nos dias de hoje, dos anos 80 para cá, de acordo com a autora Maria Vera Candal, a gente tem a chamada didática crítica, né, que é pautada na multidimensionalidade. O professor precisa dominar 3 dimensões: a dimensão técnica, a dimensão humana e a dimensão sociopolítica. Logicamente, a escola deve preparar o sujeito para a educação integral, desenvolvimento pleno em seus múltiplos aspectos, sempre pautada em princípios democráticos, no exercício da cidadania. O aluno precisa conhecer os seus direitos e cumprir os seus deveres. Então, hoje, a didática crítica, ela procura formar o ser humano em seus múltiplos aspectos: cognitivo, cultural, físico, humano, político e social. Então, a didática, ela passa por diversas fases, por diversos períodos, mas hoje, claramente, ela precisa formar um cidadão crítico e reflexivo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero mais sugestões aí de temáticas para a gente discorrer. Grande abraço.